jardim sobre indulgência. E estudando a indulgência do meu Pai Celestial, esse negócio é muito abrangente, né? É muito abrangente. A gente tem o hábito de ouvir o Evangelho, às vezes numa casa, outras vezes noutra casa, de ler o Evangelho, estudar. E às vezes a gente pensa assim, é tudo tão repetitivo, né? Os temas são repetitivos, mas cada ensinamento do Cristo para nós, ele tem infinitas percepções, infinitos pontos de vista. E tanta verdade que nós estaremos estudando o Evangelho de Jesus ad eterno, pela eternidade. Porque teremos sempre o que aprender com as situações mais singelas ou com as situações mais difíceis que Jesus trouxe para nós, quer seja através da própria vida dele, quer seja através das parábolas, das histórias que ele cantou, quer seja através dos fatos que os Espíritos ampliaram para nós, seja Humberto de Campos, seja Emmanuel, trouxeram para nós, ampliando a passagem de Jesus aqui nesse planeta. Então, quando eu pensei em trazer também o tema indulgência, me veio à mente, não é trazer mais peso, como você falou, né? Tem que ser leve. Não é trazer mais peso na nossa consciência sobre aquilo que nós ainda não demos conta de fazer. Estudando aqui, estudando acolá, lendo aqui, lendo acolá, ouvindo aqui, ouvindo acolá. Eu escutei uma pergunta que eu vou trazer aqui para nós. O que nós buscamos quando nós nos aproximamos do Evangelho de Jesus? O que nós buscamos aqui na casa, quando nós viemos para cá estudar ou ouvir sobre o Evangelho de Jesus? O que a gente tem? Por que nós viemos para cá? Por que nós nos aproximamos há tantos anos de uma casa espírita ou de um templo ou outro, para ouvir, estudar, procurar entender? Acho que a gente tem que se perguntar. Porque nós, eu não sei se todos, né? Alguns não nasceram em berço católico. Eu nasci em berço católico. Outros nasceram em berço evangélico, outros nasceram em berço espírita. Mas nós outros que nascemos fora de um templo espírita, não num berço espírita, como eu, por exemplo, que nasci num berço católico muito acirrado, e eu cresci dentro da igreja de Santana, ali, sendo evangelizada, catequizada, né, que fala lá, Padre Humberto, Padre Teodoro, e foram anos maravilhosos, muito aprendizado. Mas, ali nós tivemos, eu, criança, até a minha pré-adolescência, atos exteriores. Atos exteriores que nos convidavam a mudar a conduta no dia a dia. Mas eu confesso, eu não entendia nada. Talvez pela minha infância, ou o limite de entendimento meu. Mas eu, desde menininha, me fazia perguntas, por que isso, por que aquilo, e eu ouvia o padre falar, eu ouvia a catequista ensinar, e desde criança aquilo, ao invés de me dar alívio e consolo, me dava angústia. Eu não tinha respostas para os meus questionamentos. E na doutrina espírita, eu encontrei. Todos nós já aprendemos que a religião é o nosso, a própria palavra já nos fala, é a nossa ligação, religação. Nós estamos tentando nos ligar a Deus, não é verdade? Nós espíritas aprendemos que nós estamos fadados a um dia nos tornar anjos. Um mais devagar, outros mais depressa, com mais consciência hoje disso, outros até ainda longe disso, outros duvidam disso. Então, às vezes, estudando aquele livro Evolução em Dois Mundos, tem uma bióloga lá, que ela fala assim, um dia nós teremos um planetinha para cuidar. Eu sempre uso isso.
chegaremos de fato, e de direito, a ter também a mesma situação que Jesus teve de estar já imbuído da capacidade e da sabedoria, de estar ali trabalhando na evolução de um mundo, na governadoria de um mundo. Com certeza poderíamos merecer esse trabalho daqui a bilhões de anos, né? Com certeza. Mas, para a gente entender como é que nós ainda estamos muito vinculados aos atos exteriores que eu, Raquel, como católica que fui, e com o risco de, como espírita, também permanecer nesse equívoco, de estar muito mais atenta aos atos que aqui numa casa espírita a gente pratica, e muito pouco ainda atentos à conduta, à vivência do Evangelho. Eu vou trazer para nós, eu vou abrir aqui para eu buscar, porque eu quero trazer para nós a conversa mesmo, que eu esqueci de marcar onde é que está, mas está aqui para frente. A parábola do bom samaritano. Eu vou ler um pedacinho, só porque a conversa, o diálogo de Jesus traz para nós alguma coisa que precisa nos ensejar no pensamento, a análise mais profunda. Aí está aqui a palavra do bom samaritano, que aqui no Evangelho está Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Olha só. Então, o que ele nos conta? Então, um doutor da lei, nós sabemos, né? Aquela pessoa que conhecia a lei pelo lado do direito que a lei, a abrangência de direito que a lei mosaica e a lei divina apresentada por Moisés representava para eles naquela época. A gente sabe que eles seguiam a ferro e fogo a lei, e que Moisés precisou trazer normas de conduta como se fosse um código de ética da época, um código civil e um código penal da época, até um código administrativo também, que era seguido, porque o povo da época ainda era um povo semi-selvagem, que precisava de uma conduta, de um norte, de um farol, né, de um semáforo ali para direcionar as atitudes. Então, aquele doutor da lei, aquela pessoa que entendia da lei naquela época, tendo se levantado, disse-lhe para tentar Jesus: Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu. Presta atenção na resposta de Jesus. O que está escrito na lei? Você é o doutor da lei. Então me fala, o que está escrito na lei? Mas a pergunta de Jesus não foi só essa, não. Ele foi mais longe. Ele quis buscar mais além do conhecimento daquele doutor que estava ali para tentar Jesus. Jesus perguntou: o que é que está escrito na lei? Aí ele perguntou ainda, presta atenção, o que lês nela? Que nós conhecemos do Evangelho de Jesus, mas o que nós lemos nele? Nós sabemos até falar bonitinho os versículos, todos os capítulos, podemos citar todos os evangelistas bonitinhos, as passagens evangélicas, as parábolas, como, né, os evangélicos são tão centrados, né, em saber direitinho todos os versículos, os capítulos, os evangelistas, capítulo tal, e até no Antigo Testamento. E aí, Jesus perguntou: você sabe, né, o que é a lei? Você é um doutor da lei. O que está escrito nela? Mas o que você vê nela? O que você lê na lei? Como é que você entende aquela lei? O que está escrito? Achei isso excelente. Ele lhe respondeu: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito.
e vosso próximo, e a vosso próximo, como a vós mesmos. Isso aí, nossa tarefa, saber desse negócio, que essa é a lei máxima. Não é isso que Jesus nos ensinou, o que está na lei. Aí, continua. Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazer isso e viverás. Então, ame a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo. Então, faça isso, que você viverá, terá a vida eterna. Mas aquele homem, querendo parecer que era justo, ou seja, eu sei disso. Então, mas aqui ele fala, o evangelista fala, querendo parecer que era justo, que ele estava bem sólido naquilo que ele conhecia, disse a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, contou a palavra do samaritano. E aí nós vamos ler só um pedacinho, tá? Um homem, ninguém sabe quem é aquele homem. Jesus nos explicou, um homem, qualquer um de nós. Um homem caído. Aquele homem descia de Jerusalém para Jericó. Então Jesus escreveu: um homem, que não se sabe quem, descia de Jerusalém para Jericó. E aquele homem caiu nas mãos de ladrões, que os despojaram e deixaram aquele homem caído ali, todo machucado, em feridas, e deixou semi-morto. Conta Jesus. Aconteceu que em seguida um sacerdote descia pelo mesmo caminho que aquele homem ia traçar, de Jerusalém para Jericó. Significa que aquele sacerdote estava vindo de onde? Do templo. Porque era no templo que ele fazia as oferendas dele, que ele trabalhava e exercia tudo aquilo que ele conhecia de lei e de religiosidade. Então aquele sacerdote descia pelo mesmo caminho. E aquele sacerdote passou pelo outro lado, porque a gente já aprendeu, isso aí todo mundo já sabe, né? Se ele aproximasse daquele caído, ele ia estar sendo impuro, não podia, então tinha as normas que regiam aquela conduta. Então ele, seguindo aquelas normas de conduta, que nada mais era que um ato exterior que eles praticavam, de não poder tocar uma pessoa desconhecida, não sabia quem que era, estava todo sujo, eu vou me tornar impuro. Passou de lá, não fez nada. Vamos continuar mais um pouquinho. Quem veio depois? Um levita, de igual forma, que veio também para o mesmo lugar, para Jericó, e que tinha a mesma forma de agir que o sacerdote, os mesmos métodos de seguir a lei. Fez a mesma coisa, passou ainda para o outro lado. Mas aí veio um samaritano, né? Aí a gente aprendeu também em várias palestras, em vários estudos, que o samaritano, apesar também de acreditar no Deus único, exercia as suas tarefas religiosas, seus atos religiosos, num outro tempo, num outro local. Por isso eles não eram bem entendidos, não eram bem quistos, né? Isso aí nós já estamos sabendo, não está nos interessando isso aqui ainda não. O samaritano passou, aí Jesus fala assim, o samaritano que viajava. Aí Jesus não falou de onde é que ele vinha, nem para onde ele ia. O samaritano viajava e passou por ali. E chegando ao lugar onde estava aquele homem, esse Jesus, eu vou te contar um pouco, capicioso. Chegou o samaritano naquele lugar que estava aquele homem e viu aquele homem caído e machucado. Aí foi tocado de compaixão por ele. Aí nós sabemos o resto da história. Cuidou daquele homem direitinho, olha só. Aproximou-se, pois, dele. Jesus fez questão de falar o que o samaritano fez. O que o samaritano derramou naquele homem caído? O azeite, aqui, e o vinho. Aqui está escrito óleo. E o vinho. Gente, vamos
sacerdote faz lá no templo? Como é que ele se limpa lá no templo? Quais as oferendas que ele faz no templo? Quais são usados? O levita e o sacerdote. O que eles fazem lá no templo? O que eles oferecem lá? O que é? O azeite, o óleo e o vinho, lá no templo. Então, com o mesmo material que o sacerdote e o levita utilizam para praticar os atos que eles entendem de religiosidade, aquele samaritano que era visto como esse, ele não sabe ver, não. Isso aí faz tudo errado, eles não são certos, eles seguem Deus de uma forma equivocada, a gente não gosta deles, é um povo marcado. Utilizando o material que é utilizado no templo, o samaritano utilizou na vida prática, tendo compaixão por aquele homem que caiu. Ele utilizou dos mesmos instrumentos, dos mesmos produtos utilizados para fazer a adoração dentro do templo, ele utilizou para fazer a caridade, para auxiliar, para ajudar. Está dando para entender? E aí nós chegamos aonde nós queremos. Como é que nós utilizamos o nosso óleo e o nosso vinho que nós aprendemos a utilizar aqui na casa? É sobre isso que nós vamos conversar. Como é que nós estamos com o que nós praticamos aqui dentro? Que não basta, isso aqui nós já falamos trocentas vezes, né? Não basta a gente distribuir cesta básica, não basta a gente fazer exposição de evangelho, não basta a gente aplicar o passe ou receber o passe, não basta a gente vir aqui e ficar brincando com as crianças, evangelizando as crianças, e lá fora, ou aqui dentro mesmo, um com o outro, a gente não usar de compaixão. Compaixão com as nossas imperfeições. Não tem como. E nós temos feito isso. Nós temos utilizado de muita severidade. Eu até fiz um roteirinho aqui para mim, porque hoje eu sentei lá na casa da minha casa, tem duas casas, na casa da cidade. Fiquei lá sentada, fiquei pensando e fui pôr uns pontinhos assim, sabe? Qual é a música que nós mais gostamos de cantar, gente? Qual é o santo que nós mais admiramos? Eu, por exemplo, sou apaixonada. Não é Francisco de Assis? E nós não cantamos o tempo todo, Senhor? Fazer de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver obra, onde houver amor. Então nós cantamos isso em prosa e verso o tempo todo. Eu acho uma das músicas mais cantadas, talvez, em todos os tempos. Mas no momento em que nós precisamos fazer a paz, nós não damos conta. Principalmente dentro da nossa casa. No momento que nós precisamos usar de compaixão, porque indulgência é compaixão, é tolerância, é entendimento. E chega a ser também perdão. Na essência, é misericórdia. A misericórdia. A misericórdia que Deus tem conosco. Que Jesus tem conosco, que os bons espíritos, mentores das nossas casas, os nossos anjos guardiães, têm conosco diuturnamente. Como foi lido aqui, eu também trouxe um livrinho. Como foi lido aqui, a misericórdia divina atua em nossa vida desde que nós éramos princípio inteligente, nos conduzindo à evolução, à angelitude. Só que nós ainda ficamos sonhando, nós estamos falando de nós espíritas, né? Nós espíritas, no ponto que nós estamos de estudo, nós já chegamos à conclusão e ao aprendizado que moramos no mundo de prova e expiação, que está em transição para o mundo de regeneração, onde haverá equilíbrio entre o bem e o mal. E que será para nós um mundo de repouso, dizem os espíritos. É um mundo de descanso, em que nós estaremos repousando, descansando, refazendo as nossas energias
porque ficamos muito tempo vinculados a mundos primitivos e a mundos ainda de prova e expiação, mundos difíceis, mundos pesados. Então nós estamos, espíritas, já dizendo que nós estamos nos preparando para o mundo de regeneração. Então, falando isso, um mundo onde haverá, em tese, muito mais paz do que esse mundo que nós vivemos. E nós estamos esperando o mundo chegar. Mas onde começa a paz? A paz, não tem a música assim, a paz, não tem essa música. Começa em nós. Em nós. E nós não estamos dando conta de fazer isso. Mas aí, como você leu, Zé Roberto e eu estávamos fazendo o culto no lar domingo, e lá nós estamos seguindo aquele livro ditado por Hamed, a Francisco do Espírito Santo Neto, né? Um modo de entender, uma nova forma de viver. E está lá, e está em sequência, lógico, estava lá nossas dores. Nossas dores. Então, elencando isso aí. As nossas dificuldades, porque a gente tenta caminhar para frente e cai. Tenta fazer, tenta acertar e erra, tenta ir e não vai. Então, as nossas dores se transformam em culpas e nós que fazemos reunião mediúnica, nós sabemos. Nós vemos visivelmente em que os espíritos vindo das zonas abismais, um sofrimento muito grande, em razão de quê? Das culpas. Das culpas. Hoje a doutrina espírita está nos convidando a trocar essa palavra culpa por responsabilidade. Então nós vamos caminhando na nossa vida e nós escorregamos na casca da banana, como você falou, levantamos, passamos bonitinho, seguimos. Então o caminho é único, a gente não cai para retrogradar. A gente não pode cair. E lá naquela mensagem, Nossas Dores, Hamed traz um exemplo que a gente precisa pensar. De fato, nós ainda não damos conta de agir com indulgência com o nosso companheiro o tempo todo. Antes de chegar lá no Hamed, eu queria só enfatizar uma coisa. Porque nós ainda não usamos de indulgência conosco. Nós ainda somos rígidos conosco. Por quê? Porque nós ainda não aprendemos a nos conhecer na nossa realidade, na nossa essência. Então, para que eu consiga ser indulgente com Miguel, eu preciso ter esse sentimento de indulgência nascido mesmo e trabalhado em mim. Em mim. Mas eu me acuso o tempo todo, porque eu estou sempre me punindo aqui. Eu não dou conta disso, eu fico só me punindo o tempo todo, cobrando de mim coisas. Eu sou imperfeita demais, eu não dou conta disso. Ai, meu Deus do céu, eu não posso nem pensar onde eu vou estar no plano espiritual, quando eu desencarnar, porque eu não mereço nem estar no nosso lar da vida. Sei nada com isso. Não importa tanto isso. Importa o que eu faço agora. E o que eu preciso fazer agora para estar bem lá? Eu preciso, primeiro passo, me conhecer, gente. Saber por que eu penso ou por que eu ajo assim. Por que eu sou assim, por que eu falo assim. Vocês lembram que eu falo, que eu escutei a Clara falar isso, que a gente tem sempre uma onça dentro de nós, as filhas e as netas de Américo Barbosa? As filhas e as netas, as bisnetas também. Tudo mulher brava. Nós temos em nós uma onça brava, duas onças. Então é uma que é brava demais e uma que só quer fazer a coisa certa. Então depende do qual é o alimento. Então, por qualquer motivo, muitas vezes, eu deixo a onça brava acordar e ela fica brava mesmo. O Roberto que eu diga. Mas eu fico pelejando para não dar comida para ela, para não dar alimento para ela. Eu fico pelejando para alimentar sempre aquela oncinha brava, gatinha, manhosa, bonitinha. Nem sempre a gente consegue fazer isso. Aí é que está a responsabilidade sobre essa onça brava que vem à tona. Voltando à mente. O perigo de nós deixarmos o peso dos nossos erros, das nossas culpas, nos tomar
a essência nossa e nos impedir de caminhar, nos impedir de suavizar o olhar para o outro. Porque a onça brava está lá lutando para aparecer, eu estou lutando com ela para não deixar ela aparecer, e eu vou ficando ali firme, vou ficando ali cada vez mais brava comigo mesma, porque eu não dou conta de mim. Porque nós espíritas somos treinados mesmo para a perfeição, né? Nós tem que ser perfeito, tem tudo. Porque nós sabemos as consequências dos nossos erros. Ele vai falar sobre isso para nós. Amém. Ele traz para nós o exemplo de dois dos discípulos de Jesus que caíram feio. O primeiro foi Pedro, que quando respondeu a Jesus 3 vezes que o amava. Pedro, tu me amas? Pedro respondeu, eu amo, Senhor, demais. 3 vezes. Da terceira, você está duvidando de mim? Eu amo mesmo? Ah, Pedro, antes de nascer no dia, você vai cantar, você vai me negar. Isso aconteceu. Humberto de Campos narra, né? O olhar de Jesus para Pedro com vergonha daquilo. O que Pedro fez? Pedro caiu, foi para as ondas abismais. O que Pedro fez? Lutou, ficou com vergonha, ficou realmente envergonhado, decepcionado com ele mesmo. Mas Pedro sacudiu a poeira. Pedro, e de outra coisa, escorregou na casca da banana, levantou, passou a mão no cabelo e seguiu o caminho dele, chegando realmente a realizar o que ele realizou, modificando a vida de milhões de pessoas e modifica até hoje. Porque para nós ele é exemplo de pessoa que erra e que busca corrigir o erro, exemplo de pessoa que não entendia a proposta de Jesus e várias vezes demonstrou isso com atitudes. Humberto de Campos então explica isso demais no Boa Nova e outros também. Mas ele foi lutando dia a dia para se conhecer, para realmente conseguir vivenciar o Evangelho de Jesus e na mesma encarnação, nesse bom combate dele consigo mesmo, ele foi suavizando o olhar dele, o trato dele com as pessoas, a ponto de conciliar lá Paulo e Tiago, né? Tiago. E ainda ele não estava ainda tão coerente ainda com o Evangelho de Jesus. Mas ele foi gradativamente lutando. Mas a Hamed traz um outro exemplo que nós precisamos analisar bastante na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós ainda somos frágeis. Somos ignorantes ainda. Nós ainda somos frágeis e ignorantes no nosso dia a dia. Nós ainda escorregamos. Então, o que nós estamos conversando aqui hoje? Não é sobre indulgência? Nós não estamos tentando caminhar para entender o outro? Então, nós precisamos entender isso que aconteceu com esse outro companheiro de Jesus, que não deu conta. Foi Judas, tadinho de Judas. Escorregou na casca da banana, veio. Quando ele viu a besteira que ele fez, coitado, ele ficou desnorteado. Ele foi lá no cemitério, tentou entregar aquelas moedas, falou que não é isso que eu quero não quero que prender assim, não é isso não, minha proposta foi outra. Quando ele percebeu que ele foi lesado, que ele foi enganado, não deu certo, então jogou fora aquelas moedas que eles não receberam de volta. O que ele fez? Não deu conta, suicidou-se, agravando a situação. Então, nós temos esses dois exemplos para nós. Óbvio que ninguém quer ter suicidado. Mas muitas vezes nós continuamos rígidos, vinculados à nossa imperfeição, sem procurar nos entender. E assim, nós vamos sendo rígidos com todo mundo. Nós vamos deixar de ser compassivo, de ser tolerante, de ser compreensivo com o erro do outro, porque nós ainda não
aprendemos a ser compassivos com os nossos erros. Qual que é a lei máxima? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eu só vou conseguir ser indulgente com o próximo quando eu entender as minhas fragilidades. E eu entendendo as minhas fragilidades, eu conseguirei ser indulgente comigo. Não é acomodado como eu dizer, na próxima encarnação eu dou conta. Não, é porque eu fiz assim, porque fulano fez. Não. Porque nós precisamos parar de acusar o outro de ser responsável pelas nossas mazelas. Isso no casamento é muito comum, entre irmãos é muito comum, entre colegas de trabalho é muito comum, no trânsito é muito comum, nas nossas relações interpessoais nós ficamos justificando o nosso erro porque o outro fez alguma coisa. Eu fui falar lá no Sergito, lá no Fraterno, no Dia Fraterno, na segunda-feira. E quando eu acabei de falar, uma jovem senhora me procurou, estava com problemas de inventário, e estava com um irmão, segundo ela, que estava amarrando tudo, e aquele irmão estava querendo passar ela e os irmãos, e um tio também que tinha parte nas terras lá que eles herdavam dos avós, o pai havia deixado, que era herança do pai da família do pai, que faleceu, tudo mais, e ela estava lá querendo saber o que ela fazia para corrigir aquele irmão. O tema lá, não me lembro o que foi. Acho que é conheça-se a ti mesmo, que eu falei lá. Então, e ela veio falando isso. Mas eu preciso, sabe, resolver essa situação. Meu irmão está travando tudo, meu irmão está fazendo isso, meu irmão. E eu estava com muito ódio dele, agora já estou suavizando o ódio, já estou procurando entender tudo mais, mas eu preciso fazer alguma coisa para ele parar de fazer o que ele está fazendo. Aí eu respirei fundo, né? Porque aí, o irmão é o responsável. Ela não se via como ponto de solução. A solução tinha que vir do irmão. Ela queria que eu falasse para ela o que ela fizesse com o irmão. Mas eu aconselhei a ela que fizesse que ela, na hora de dormir, que pedisse ao anjo da guarda dela, ao anjo da guarda do irmão e dos mais irmãos dela, reunisse durante o sono físico, para serem aconselhados, para ter mais entendimento. Fiz isso tudo. Mas eu preciso que meu irmão mude a conduta dele. Nós não somos assim. Nós somos assim. O outro tem que mudar. Isso é rigidez com o outro. Então, nós primeiro precisamos trazer para nós a responsabilidade. Tem alguma coisa errada na nossa vida? O que eu posso fazer para resolver isso? Não importa o outro. Porque na medida que eu for mudando para resolver, o outro vai mudar. Isso é ser indulgente. Isso é ser compassivo. Isso é compreender que o outro talvez não esteja pronto para perceber que ele é o fator gerador, o causador daquela situação. Então eu preciso dar o exemplo. A minha conduta vai mudar, a minha forma de pensar vai mudar, a minha forma de tratar aquela pessoa vai mudar, a ponto de alcançar aquela pessoa e um dia ela estar pronta para tomar uma atitude diferente. Agora, isso sozinho basta? Eu, Raquel, quando estou numa situação dessa, peço auxílio ao meu anjo guardião. Por favor, durante o sono físico, permita que eu converse com essa pessoa, que esteja também. André Luiz faz isso o tempo todo nas obras dele. Não é assim que ele ajuda as pessoas a se encontrar? Todos os livros de André Luiz nos trazem isso. As pessoas, durante o sono físico, sendo chamadas para um entendimento, sem interferência na vida da pessoa. Não vai mudar o livre-arbítrio da pessoa, não. Mas a pessoa vai estar ali conversando, né, para explicar o que está passando por aquilo, o que pretende. Então, se nós temos esse tipo de situação, essa dificuldade de estar vivendo em paz com alguém em qualquer situação social, profissional, afetiva, religioso, conjugal, seja lá o que for, é necessário que eu perceba que eu preciso mudar para aquilo melhorar, sem ficar acusando o outro, usar de indulgência para com o outro. Encerrando, nós temos 3 minutos.
aqui no Evangelho do Espiritismo, capítulo 10, tem uma mensagem de João, bispo de Bordeaux, que ele nos fala só o seguinte, eu vou ler só um pedacinho, são só 4 frases. Hã? Ah, não é 15 para as 9, né? Tá bom. Bom, olha só. Ele fala o seguinte: sede indulgentes para com as faltas de outro, quaisquer que sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações. E o Senhor usará de indulgência para convosco, como dela usaste para com os outros. O que ele está nos dizendo aqui? Olhe primeiro como você agiria naquela situação. Talvez naquela situação a gente fizesse coisa pior. Então, será que eu, naquela dificuldade da pessoa agir comigo, será que eu tivesse no lugar dele, como eu seria? Como eu estaria agindo? É um convite para nós. Analise a sua postura antes de ficar julgando do outro. O nosso objetivo de estar aqui ouvindo o Evangelho, falando do Evangelho, não é melhorar a nossa caminhada em direção a Deus? Vamos trazer aqui mais um pouquinho. Não é melhorar a nossa caminhada para que a nossa vida futura seja mais tranquila, mesmo que egoisticamente pensando? Não é melhorar a nossa caminhada, a nossa conduta, o nosso modo de pensar, o nosso modo de sentir, o nosso modo de agir, para que, quando a gente desencarnar, a gente olhar para trás e dizer, nossa Senhora, pelo menos eu tentei o máximo que eu pude, eu cheguei no meu limite. Que muitas vezes o nosso limite é pequeno, porque cada um de nós tem uma história milenar que faz parte do nosso eu. Então, cada um de nós talvez tenha limites, cada um menor que o outro. Limites de entendimento, limites de compassividade, limites de enxergar, limites de ouvir com mais clareza. Eu, com a psicóloga ontem, Alberto, então, psicóloga hoje, então, ela explica, olha, pela situação de saúde dele, a percepção, muitas vezes, das coisas, para ele, não é tão ampla quanto a sua, Raquel. Então, você tem que ter esse entendimento também, de perceber que o limite dele é menor do que o seu. Isso não é só com ele, é com todo mundo. Então, mesmo que a gente não tenha um psiquiatra, uma psicóloga para explicar para a gente o limite daquela pessoa que a gente convive, pode ser o limite de entendimento, de reação, de raciocínio, de emotividade, de afetividade, de se entregar. Não é tão abrangente quanto o seu, mesmo que a gente não tiver um psicólogo, a gente tem que pensar, peraí, o Evangelho me fala que é meu dever entender que o outro tem um limite dele, talvez seja maior que o meu. Que se eu estou refletindo aqui, nessa questão, eu tenho dever, porque eu estou tentando seguir o meu guia, que é Jesus. Ele que me mostra o caminho. E o caminho que ele me mostra é para que eu seja tolerante. Não é para calar e aceitar tudo. É para dar de mim o melhor na minha conduta, para estimular o outro a agir de uma forma melhor. Aí vai no meu tom de voz, na minha forma de falar. Aí vai na minha forma de conduzir a pessoa. Aí vai na minha postura diária, no meu modo de agir diariamente. Se o que eu quero ser também luz e guia e alvo de observação para gerar no outro uma mudança de conduta, eu tenho que aprender a me friar e a me educar conforme aquilo que a casa me ensina através dos estudos do Evangelho. Porque senão nós seremos como o sacerdote
e o levita. Nós estaremos vindo para cá, praticando atos exteriores, até atos exteriores de ouvir e não assimilar, e não buscar aplicar, mas lá, aqui dentro, todo mundo muito educado, muito bonitinho, abraçando um ao outro, querendo saber como é que está a sua vida, como é que foi, e aí, está tudo bem, e aí, como eu perguntei para a Maria, e o Guilherme, está tudo, será que lá fora eu tenho esse interesse pelo bem-estar do outro? Será que na minha casa eu cumprimento e abraço com carinho e converso fraternalmente com os meus parentes dentro de casa, com os meus companheiros de casa? Será que com o próximo, o meu próximo, mais próximo, ou ainda que esteja distante fisicamente, eu estou sendo realmente um aplicador do que eu aprendo na casa espírita? Ou não? Ou eu estou passando a larga porque aquela situação pode me tornar impura, ou me deixa nervoso, ou isso me pertence? É isso que eu pensei em trazer aqui hoje para a gente refletir. Lembrando, em momento algum é pôr uma canga de culpa nos nossos ombros, não. Ao contrário, é tirar essa canga. É saber que nós não temos culpa das coisas, nós temos responsabilidades pelos nossos atos. Porque nós somos, aquela velha frase, nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos prisioneiros das consequências. E aí, as escolhas que eu tenho feito, elas são de acordo com o Evangelho? Na doutrina espírita, nós aprendemos que Jesus já desceu da cruz no segundo dia. No terceiro dia estava lá, vivinho, se mostrando vivo, provando para nós que a morte não existe, fazendo as pessoas acreditar na Madalena, mudando a vida de muitas pessoas, mudando a conduta de muitos com aquela ressurreição dele. Nós sabemos disso. Jesus não está preso na cruz. Ele não está ali inerte. Jesus, para nós espírita, o que ele é? O nosso modelo, o nosso guia. Porque nós estamos morando ainda num mundo que muitas vezes nós não conhecemos o caminho correto para chegar até a nossa verdadeira vida. Nós não conhecemos o caminho correto para fazer refletir em nós a imagem de Deus. Então Jesus é o nosso guia para isso. Porque nós ainda muitas vezes nos sentimos perdidos. E quando nós nos sentimos perdidos na vida, quando a dor vem de qualquer natureza, falência financeira, falência familiar, seja lá, dor física, doença grave, parente nos dando problema, quando a dor nos visita, é a esse mestre, guia e modelo que nós precisamos recorrer. E se nós estamos fora do ensino dele, nós nos perdemos. Nós não seguimos o guia. Se nós estamos enfrentando um momento de dificuldade na nossa vida, e se nós não seguirmos o Evangelho de Jesus, nós não estaremos seguindo o nosso guia, nós estaremos perdidos. É só isso nessa época, gente? Ou na vida boa nós estamos com o Evangelho aplicado? É muito pior, muito mais difícil. Quando está tudo bom, né, Maria? Está tudo bom demais, mas você deixa a vida levar, leva eu. Aí perdemos de novo, sem o guia. Em qualquer situação da nossa vida, no momento de extrema alegria, de média alegria, de pouca alegria, de nenhuma alegria, o nosso guia, o nosso modelo, o nosso professor é Jesus, é o Evangelho. Eu custei a entender isso enquanto eu era católica, porque ninguém falava que ele era modelo guia. Ele era Jesus.
que tinha morrido para me salvar. Eu não entendi aquela coisa, eu não entendi, eu juro para vocês. Eu não entendi aquela coisa. Hoje nós espíritas entendemos por que ele veio. Hoje nós espíritas entendemos quem é ele. Hoje nós espíritas temos aquele homem como o nosso homem, entre aspas, como governador nosso. Então isso significa que ele está próximo. Aí como é que eu chego até ele? Não é reservando um cantinho, não é chamando ele na conversa, isso nós falamos sempre. Então, encerrando. Nos momentos, nas circunstâncias em que a vida nos colocar em xeque, ante uma situação, uma pessoa, um conflito, ou um julgamento de um ato de alguém, não importa como, que nós possamos chamar Jesus na conversa na hora. A primeira coisa que nós temos que lembrar é o que nós somos, o que? Espíritos. E que nós precisamos pensar como espíritos, agir como espíritos, parar de agir como pessoa física, que não vai responder pelos atos, pelas palavras que nós praticamos, ou que nós jogamos no nosso mundo. E como espíritos, nós precisamos estar vigilantes. Toda vez eu falo, vigiando e orando, atentos para quem nós somos. Porque, de repente, acontece uma situação que nós esquecemos que aquela pessoa é um espírito e como nós, está tentando que nem nós fazer a coisa certa, mas que às vezes não dá conta. E às vezes ele não dá conta com alguma coisa que nos atinge, ou que atinge uma pessoa que nós gostamos. E aí a nossa reação muitas vezes é severa. Então, à medida que nós formos educando nessa nossa forma de pensar, de agir, de refletir e aprendendo sempre a viver como espíritos que somos, aos pouquinhos nós vamos nos acostumando, porque vai passar a ser hábito, como foi Jesus, hábito dele, pensar no bem, descer do lado das pessoas, saber de tudo, não se preocupar com ele, sabendo que aquele Pedro difícil, carrancudo de hoje, vai ser aquela pessoa que vai mover multidões para o bem. Que mesmo Judas, que ali caiu e faliu, e coitado, cometeu grave crime contra ele mesmo, ao longo do tempo, assumindo aquela responsabilidade, ele vai refazer o caminhar dele e vai também produzir bons frutos como vem produzindo. E somos nós. Ora bem, ora juntos. Mas somos espíritos caminhando e nós chegaremos lá, cuidando do planetinho, se Deus quiser. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que nós possamos, todos os momentos da nossa vida, sentir a presença desse guia e desse professor, agindo conosco constantemente. Até a próxima. Obrigada.